Olá, bom dia. Bom dia, olá, Tudo bem? tudo Tudo ótimo. bem com Mais vocês? um dia. Uhum. É... Bom, então, bem-vindas, bem-vindos a essa série de conteúdo que a gente está começando hoje, para falar um pouco sobre algumas práticas que vão ajudar nas tendências de marketing e prospecção de clientes para escritórios de advocacia em 2024. Para quem está chegando por aqui agora, eu sou Marielle Romero, esse é o Rafael Maia, nós somos sócios da Tá Ligado Comunicação Conectada, uma agência especializada em marketing para escritórios de advocacia. E hoje vamos falar sobre como vocês podem destravar ideias de conteúdos para artigos no site do escritório. Então, já vou colocar aqui a nossa apresentação na tela para a gente, enquanto o Rafael vai dando bom dia para vocês aí. Bom dia, Rafael. Bom dia, Mari. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. É um prazer estar de volta aqui, né? O ano mal começou, já estamos de volta nas lives. A gente, no final do ano passado, tinha prometido, né, que ia fazer mais lives, mais eventos. No final do ano, a gente trouxe o time para produzir conteúdo para a gente. Traremos novamente em breve. E muito bacana. Dividir conteúdo, enfim, compartilhar conteúdo é uma coisa que a gente gosta muito, conhecimento. E esse é um dos temas que mais buscam, né, mais falam com a gente, assim, geralmente quando a gente vai fazer uma reunião, geralmente na prospecção, quando a gente está começando uma conversa com os escritórios, e é um tema muito recorrente, a questão de destravar a ideia. Eu vejo muita gente começando a fazer conteúdo naquela empolgação, e depois de um tempo aquilo vai perdendo fôlego. É muito comum isso também nas redes sociais. Então, só que hoje a gente veio fazer um recorte do site, porque também é um tema, enfim, interessante, e acaba que tudo é conteúdo. Então, uma vez que você consegue destravar isso para o seu site, naturalmente você vai destravar isso para os outros canais do escritório. Então, isso pode ser desdobrado em rede social, em e-mail, enfim. A gente vai falar muita coisa hoje sobre como destravar essas ideias, como é que faz isso, minha filha? Exatamente. E lembrando que essa live é uma prévia do conteúdo que a gente preparou para o evento de tendências de marketing e prospecção de clientes para escritórios de advocacia, que vai ser na próxima sexta-feira. Então, nesse mesmo horário, 9 da manhã da semana que vem, a gente vai estar falando de uma uma visão mais geral das tendências e como os escritórios podem aproveitar isso nas suas estratégias. A gente vai falar melhor sobre esse evento no final da nossa conversa, porque agora a gente quer falar sobre ideias de conteúdo, como que a gente vai destravar essas ideias de conteúdo. Então, vamos lá. Bom, e aí quando a gente está falando de conteúdo para site, né? Naturalmente a gente está falando de artigos, principalmente quando a gente está falando de site de escritório de advocacia. É claro que dentro do site dá para a gente ter vídeos, dá para a gente ter materiais e tal, mas a gente sabe que hoje ainda os artigos são os principais, o principal tipo de conteúdo que os escritórios produzem, né? E o que a gente vê é que os escritórios têm muito diferentes tipos de artigos. Então, essa é até uma conversa que a gente tem no dia a dia, muitas vezes, com os nossos clientes, para a gente deixar isso mais organizado. Porque quando a gente fala para o escritório, a gente vai produzir um artigo, ou o escritório fala para a gente, olha, só se produzir um artigo e tal. No geral, os escritórios produzem os artigos, os sócios, pelo menos, né, os advogados, produzem o tipo de artigo que a gente chama de comentários, né? Ou informativos, que é quando tem alguma novidade enfim, jurídica, alguma lei nova, mudança de lei. Então, é sempre algo informativo ou comentando aquela novidade jurídica. Ou notícias, né? Sejam notícias do mundo jurídico ou alguma notícia de participação do escritório ou do sócio do escritório em alguma matéria da imprensa. Mas hoje, a nossa conversa vai ser sobre esse quarto tipo de artigo que está aí destacado em amarelo, que é o blog post. E para a gente já avançar nessa conversa, é muito importante a gente
entender que quando a gente está falando de blog post, a gente, para o site do escritório, a gente não está falando sobre blogueiragem, né, Rafael? Tem uma diferença importante aí para a gente poder continuar essa conversa. Os blogs, quando a ferramenta blog chegou no Brasil, né, ela ficou muito famosa por conta do uso, enfim, através de influencers e através de blogueiros, que acabou falando com esse nome, blogueiro, né? Quando, na verdade, a ferramenta é para todo mundo, não só para aquele tipo de conteúdo que a gente está acostumado a ver em blogs de moda, enfim, blogs de beleza. Não tem nada a ver. O blog é uma ferramenta que é para todo tipo de conteúdo. Ganhou muita notoriedade, né? O blog, da maneira como a gente está trazendo aqui, né? Artigos de blog, que são esses blogs posts, ganharam muita notoriedade naquela época, ali, início dos anos 2000, com conteúdos mais de entretenimento. E mais atualmente, o termo blog, né? Quando a gente fala essa palavra blog, naturalmente as pessoas remetem aos blogueiros de redes sociais, aos influencers, né? Essa coisa dos blogueirinhos, enfim, que ficam ali fazendo um reality das suas vidas e as suas publis e tal, e não tem nada a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, né? Quando a gente está falando de blog post, a gente está falando de uma ferramenta de marketing digital, quer dizer, uma maneira de escrever que tem um planejamento, que tem estratégia, e que é diferente dos artigos produzidos, por exemplo, por advogados, por sócios de escritórios, porque ele tem um olhar de marketing, né? Ele tem uma estrutura bem definida, então ele é realmente uma ferramenta de marketing. Que tudo acaba sendo concentrado como conteúdo no site. Então, por isso, às vezes, essa confusão. A gente fala, ok, vamos ter artigo dos advogados no site, é ótimo que tenha, né? Porque isso traz ali um conteúdo muito especializado. Mas o blog post ele tem outra característica, né? Ele é uma ferramenta do marketing digital e que ajuda a qualificar os acessos para o site dos escritórios. A gente vai ver como que isso acontece e como que essa ferramenta realmente é importante e gera resultados em negócios para os escritórios. Então, fica aí até o final que a gente vai trazer um caso prático, caso concreto de escritório que tem investido nesse formato, nesse modelo de conteúdo para o site e que tem feito negócio com isso. Então, vamos em frente aqui. Agora que a gente já entendeu, né, que o blog post não tem nada a ver com a blogueiragem, a gente vai começar a olhar um pouco para essa ferramenta, entendendo que ela é uma ferramenta que tem uma estrutura preparada para dar mais visibilidade para o site do escritório no Google. Acho que essa é talvez a principal diferença do tipo de conteúdo que a gente chama de blog post para os outros tipos de conteúdo que a gente mostrou ali no início, né? Então, para pegar um exemplo, o artigo escrito pelo sócio, por uma sócia do escritório, fazendo um comentário sobre uma atualização de lei, uma novidade jurídica, ele é um conteúdo autoral e que traz a visão, o olhar daquele sócio, daquela sócia ou do próprio escritório sobre aquele tema. Numa estrutura, né, numa forma de escrever que naturalmente vai seguir a lógica de raciocínio do autor. E isso é diferente da maneira como a gente produz, como a gente constrói um blog post. É possível, por exemplo, a gente fazer blog posts sobre esse mesmo assunto que o sócio ou a sócia escreveu num formato de artigo de comentário, um artigo informativo. Por quê? A estrutura do blog post, a maneira como esse texto vai ser construído, ela é pensada, como a gente falou há pouco, sob a perspectiva do marketing, sob a perspectiva desse conteúdo, esse texto do blog post ser uma ferramenta de marketing que, principalmente, dá mais visibilidade para o escritório no Google. É isso, Rafael? Exatamente. Eu estava pensando aqui, enquanto você fala, para as pessoas entenderem a potência dessa estratégia.
que acontece? A pessoa, para entrar no seu site, ela precisa ou saber o endereço do seu site, aí ela vai digitar o endereço dela ali na barra, ou ela vai acessar uma rede social, ver um link, conheço o nosso site, clicar naquele link e chegar no seu site. Isso tem vários nomes, tá, técnicos para isso, mas a gente fala outro dia. Enfim, link de referência, enfim, tá, por aí vai. Ou ela vai digitar, a outra forma dela achar o seu site, é ela digitar um termo no Google de interesse dela e o seu site aparecer. Então, assim, pensa no seguinte, quantas pessoas hoje digitam por um serviço que você faz? Um pedaço de pessoas, né? Um bom público de pessoas digitam sobre o serviço já. Escritório de advocacia especializado nisso. Escritório de advocacia para o segmento tal. Agora, quantas pessoas estão digitando hoje no Google sobre reforma tributária? Sobre reforma trabalhista? Sobre, enfim, vários temas que têm a ver com o seu serviço, mas eles estão num nível acima de consciência. Então, quando você produz um texto para blog falando sobre temas como reforma da Previdência, reforma qualquer que seja, um tema que surgiu, uma lei que mudou, ou um pedaço do seu serviço. Quantas pessoas hoje buscam por divórcio, de repente, no Google? Quantas pessoas estão querendo saber quanto tempo leva um divórcio? Sei lá, tomara que não muitas, né? Ou tanto faz também, se a pessoa quiser separar, separa. Mas quantas pessoas buscam por esses temas que são mais amplos, sabe? Então, quando você produz conteúdo sobre divórcio, você fala, mas eu não estou falando sobre o serviço, mas você vai falar em breve. Você está falando sobre o começo da jornada. Então, você consegue muitos acessos ao site falando sobre temas que, digamos, não sejam um tema fim do seu negócio, mas que seja o começo da jornada de consciência para uma pessoa. Quando você coloca esse conteúdo numa ferramenta de blog, numa área de notícias, dentro do seu site, as chances dele aparecer para essas pessoas que estão buscando termo no Google são grandes, e aí você começa a ter acesso. Por isso que está aqui nesse slide aqui, ele dá mais visibilidade para o site do escritório. Porque simplesmente as pessoas vão estar buscando sobre aquele tema e elas vão chegar no seu site. E aí, se o seu conteúdo for interessante, responder as dúvidas que ela tem na cabeça, certamente ela vai querer conhecer mais sobre você, ela vai querer ficar com o seu contato, então ela vai querer saber se tem uma área de assinatura para newsletter, ela vai querer saber quais são as redes sociais que você está, para ela poder seguir e receber mais conteúdo. É uma forma de salvar você. Quando ela acessa o seu conteúdo e gosta de você, uma forma de salvar você numa caixinha para ela acessar depois é seguindo nas redes sociais ou é assinando newsletter, enfim, tem várias formas de fazer depois essa fidelização. Mas, exato, esse primeiro contato acaba acontecendo muito motivado quando a gente usa essa estratégia do blog post, essa ferramenta, esse conteúdo, né? Vou pegar o exemplo que você trouxe sobre divórcio, por exemplo, vai fazer com que o site ganhe mais visibilidade naquele tema específico, né? E é o tema que a pessoa está buscando. E aí, quem está aqui nos ouvindo pode estar pensando, mas isso pode fazer muito sentido usando esse exemplo do divórcio, para quem presta serviço para a pessoa física. Vamos lá. Se você é um escritório que trabalha com planejamento sucessório, uma família que tem muitos negócios que precisa do seu serviço de planejamento sucessório, divórcio é um tema que pode estar ali dentro da sua estratégia de conteúdo, porque tem impacto nesse tipo de serviço. Então, esse é um exemplo para a gente entender que essa estratégia de falar sobre... Não, é óbvio que o site, talvez, usando esse exemplo do planejamento sucessório, talvez no site do escritório vai ter uma área específica institucional que está falando desse serviço do planejamento sucessório, talvez tenham artigos dos sócios falando sobre legislações que tenham influência, impacto, ou, enfim, outras questões mais profundas sobre planejamento sucessório, mas, de repente, para a pessoa que está naquele momento, né, lá, o dono do negócio que está passando, que eventualmente está correndo de enfrentar um divórcio, está pensando naquela questão específica e o impacto que isso pode ter
nos seus negócios. E aí, é nessa hora que ele vai fazer o quê? Ele vai no Google para buscar sobre divórcio, ele não vai buscar sobre planejamento sucessório, é aquilo que o Rafael falou. É um outro nível de consciência. E o blog post, ele tem essa estrutura preparada para dar mais visibilidade para o site do escritório nestes recortes específicos, né? Porque uma coisa, como o Rafael trouxe, é a pessoa aí, depois que ela já entender que o divórcio pode ter impacto na sucessão dos negócios dela e tal, e aí ela passou por uma jornada de compreensão de vários assuntos, para daí ela chegar a buscar por uma assessoria de planejamento sucessório. E aí talvez ela nem vá no Google para fazer essa busca específica, aí ela vai nas indicações e tal. Mas até isso acontecer, tem uma série de etapas que a pessoa passa de informação, de busca de informação, que vai fazendo com que ela tome consciência, vá compreendendo que esse serviço, né, que no nosso exemplo do planejamento sucessório, pode ser importante e que tenha relação com aquela situação pessoal que ela está passando. Isso é um exemplo, né, de como que a gente pode fazer com que essa visibilidade aconteça usando aí a estratégia do blog post. Exato. E aí, assim, a gente vai vendo que essa ferramenta do blog post, ela agiliza agiliza esse encontro do seu potencial cliente com o site do escritório, né? Você consegue chegar na pessoa de uma maneira mais rápida, porque o seu site, o seu conteúdo está preparado para atender aquela busca que ela vai fazer no Google. E essa resposta, ela acontece de uma maneira muito precisa, né? Esse exemplo que a gente trouxe, a pessoa está passando ou correndo risco de passar por um processo de divórcio, ela vai no Google procurar divórcio ou coisas relacionadas a isso. E aí, o seu site aparece como uma resposta muito precisa, muito objetiva para aquele assunto. E isso é importante, até assim, antes da gente seguir, é importante os escritórios entenderem que muitas vezes existe uma demanda, né, Rafael? A gente tem até conteúdo aqui no nosso YouTube sobre isso, de uma demanda dos escritórios de o meu site não aparece muito bem no Google. Como é que eu faço para o meu site aparecer no Google? Quando a pessoa digitar a palavra tal, eu queria que aparecesse o meu site. Pode aparecer o seu site por meio dessa estratégia do conteúdo. Não é o site, né? Até porque a pessoa mesmo não vai fazer essa relação, né? De, vou tentar mudar o exemplo aqui. Então, eu preciso de uma assessoria, estou passando por uma questão aqui trabalhista. Aí ela vai digitar ali, justa causa, demissão por justa causa, no Google. Isso. Se aparecer o seu site só como advogado trabalhista, não é aquilo que a pessoa está querendo naquele momento. Você não está tirando dúvida dela, né? Exatamente. Né? Ela até... o seu site aparecer de uma maneira institucional como resposta para essa busca mais específica, fica parecendo uma propaganda. Né? Não tecnicamente pelo provimento, tal, não é. Mas para a pessoa, para a experiência de quem está fazendo a busca, fica parecendo uma propaganda. Fala, poxa, estou aqui buscando informação sobre justa causa e me aparece aqui essa propaganda de um advogado trabalhista. Eu nem sei se eu vou precisar de um advogado agora. Eu primeiro quero entender sobre justa causa. E é outra experiência dessa mesma pessoa quando o seu site aparece para ela com um artigo, um conteúdo que explique a maneira correta, como é que a justa causa pode ser feita, e etc, etc, etc. Ainda é o site do escritório, mas é com outro tipo de entrega, que é mais ágil, mais preciso, e no momento em que a pessoa está fazendo, no momento importante e relevante para a pessoa, né? Exatamente. E eu estava aqui, fiquei calado aqui um pouquinho, porque eu estava fazendo um comparativo aqui no Google Trends sobre as palavras, sobre os termos advogado trabalhista e justa causa. E aí, será que dá para botar na tela aqui rapidinho? Fazer uma improvisação aqui? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês terem noção. A apresentação, vai ali e apresentar. Isso. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Enquanto o Rafael compartilha, gente, eu vou aproveitar para falar para vocês que essa ferramenta que ele vai mostrar aí na tela
é o Google Trends. A gente tem um vídeo aqui no nosso canal no YouTube, em que o Rafael e o Fabrício, que é da nossa equipe, mostraram várias ferramentas gratuitas que ajudam no marketing do seu escritório. O Google Trends é uma delas. Então, depois, tá? Não vai embora ainda não. Depois, se você tiver interesse, dá uma olhada, que lá eles mostram com mais detalhes como é que vocês chegam nesse resultado aí. Esse aqui, ó. Já está aparecendo aí, Mari? Já, agora está aparecendo. Maravilha. Então, o que eu queria falar, é normal até que as pessoas, que o escritório fale, mas muita gente procura advogado trabalhista, concordo. Você tem que ter uma página falando escritório, enfim, direito trabalhista, advogado trabalhista. E serviço, né, para dentro dessa área. Deixa eu tentar, vou até diminuir aqui um pouco minha exibição para todo mundo ver certinho. Estou vendo aqui do lado, aqui, olhando para o lado aqui, para ver se aparece o termo e o volume de busca aqui, ó. Aí você pode falar das cores. O vermelho é o justa causa? Isso, vermelho é justa causa. Olha aí. Olha aí a diferença. Então, olha só. Olha, gente, não sou eu que estou falando, não, tá? É o Google. Está em tempo real. Olha quanta gente está buscando por justa causa. E por que você não vai aproveitar esse volume de busca, sacou? Sim, então, assim, isso tem relação direta com o serviço que o seu escritório presta, né? Exato. Então, assim, você consegue pegar essa pessoa no começo da jornada dela, que ela está com dúvidas sobre justa causa. Você produz conteúdo sobre justa causa, ela vai cair no seu site e muitas, digamos, sei lá, 10 pessoas caem no seu site para saber sobre justa causa, para tirar dúvida. Vai que uma delas, duas delas, já estão meio prontas para aquilo e já dão um passo seguinte. Já vão falar com você e falar, pô, legal, vocês fazem isso? Vamos marcar uma reunião, então, que eu queria entender melhor como é que é o processo disso, tal. É simples assim, tá, gente? Obviamente que para botar isso no ar, tem uma série de detalhezinhos, mas é tão simples quanto isso. Você pegar a sua área de serviço, você entender quais são os termos que são correlatos com aquilo que você... E que são interessantes para o seu escritório. Também não adianta pegar isso e falar, não, eu faço direito trabalhista, eu consigo falar sobre justa causa, sobre não sei o quê. Mas isso é estratégico para você? Isso está trazendo um negócio para você? Pega o termo certinho que mais... Depois a gente vai explicar mais para frente, mas... que mais, enfim, traz para você produzir conteúdo sobre isso. Então, tá aqui, gente, olha o volume de buscas sobre justa causa. E você não produzir conteúdo sobre isso, você está perdendo esse volume. Esse volume já está acontecendo. É só abrir uma caixinha. Se você esperar que a pessoa vá, né, ainda buscar sobre escritório de direito trabalhista, advogado trabalhista e tal, você vai esperar ela passar toda, né? Depois que aquele volume inteiro ali de busca sobre justa causa que você desperdiçou, justa causa é um exemplo dentro de direito do trabalho, né? Quantas outras coisas dentro desse mesmo tema ou de outras áreas também tem esse volume de busca. E aí, assim, muitas vezes o escritório perde essa oportunidade e fica focando só na área que ele atua, no serviço que ele presta, só no institucional. Falando muito do serviço, né? Exatamente. Que é importante falar do serviço, mas até a pessoa chegar lá... Tem muito mais pessoas interessadas nas dúvidas em relação ao serviço do que no serviço em si. Então, tem gente querendo saber do seu serviço, mas tem muito mais dúvidas do que, enfim, pessoas já prontas. Muito mais concentradas nos seus próprios problemas, né? Do que na solução em si. A gente sabe que a solução, potencialmente, pode ser contratar um serviço de um escritório trabalhista, nesse exemplo que a gente está trazendo, mas a pessoa está muito menos concentrada na solução, né? Ela está querendo entender do problema, muito mais antes de realmente procurar a solução. A gente vai mostrar daqui a pouco uma estrutura de como é que vocês podem organizar isso. Lá. Mas é importante saber essas coisas, né? Trazendo um pouquinho de conceito, só essa tela aqui de conceito, tá, gente? Trazendo um pouquinho de conceito de marketing, isso faz parte do que o Google chama de momento zero da verdade. ZMOT é a sigla em inglês para esse termo, momento zero da verdade, que é justamente essa hora em que a pessoa está está precisando daquela informação, né? Hoje isso acontece muito pela celular, enfim, mas sempre ou prioritariamente, né? Sempre não, porque isso vem mudando, mas eu não vou entrar nesse assunto hoje, mas prioritariamente pelos sites de busca, principalmente quando a gente está falando de
pessoas acima dos 30 anos, né? Falei que vem mudando porque gerações mais novas já o momento zero da verdade delas já começa a acontecer pelas redes sociais, mas isso ainda é uma projeção aí para os próximos anos. Quando a gente está falando, por exemplo, de escritórios de advocacia que prestam serviço para empresas, no geral, os decisores estão numa faixa etária que ainda cumprem essa jornada que a gente está vendo aqui, né? Então, existe esse primeiro momento que é um estímulo, que pode ser uma situação que aquela empresa está enfrentando, um problema que ela precisa resolver, algo que ela precisa melhorar, porque nem sempre é só problema, né? Algo que ela precisa melhorar, enfim, uma nova legislação que vai impactar aquela empresa e tal. Tudo isso são estímulos que fazem com que a pessoa passe para esse segundo momento, que é o momento zero da verdade, de buscar informação sobre aquele assunto. E aí, adicionando aqui uma percepção que a gente tem, né, e dados de outras pesquisas, que executivos, o momento zero da verdade dos executivos, no geral, é motivado por qual é o impacto que aquilo vai ter no seu negócio, no seu segmento, no seu mercado, né? Então, já trazendo uma dica aí de abordagem do seu conteúdo. Mas aqui, vocês percebem que o shaking hands, né? o aperto de mão aqui, a hora de pensar em fazer negócios, é um momento posterior. E esse aqui é o maior balãozinho aqui, não é à toa, né? Muitas vezes as pessoas passam muito tempo buscando por informação. No Google, Exato. a gente vê que o YouTube, né? A gente está falando quando a gente está falando de site, de blog post, a gente está falando bastante pensando no Google e ferramentas de busca que entregam como o Google, mas num outro formato, o YouTube é o segundo maior buscador do mundo, também acontece em vídeo, muitas vezes, essa jornada. Mas isso, então, é uma teoria do Google, né? É um fluxo que o Google identificou muitos anos atrás na maneira como as pessoas se comportam na hora de buscar informação e consumir produtos e serviços, tendo esse momento da busca de informação como um momento muito relevante para as decisões que as pessoas vão tomar nas próximas etapas dessa jornada, que todo mundo cumpre na hora de contratar um serviço, de comprar um produto. Ô Mari, eu estava pensando aqui sobre esse diagrama aí do Zemotti. Muitas vezes o estímulo é uma notícia, né? Sai uma notícia sobre uma novidade jurídica. O estímulo é a notícia. O que a pessoa faz no momento seguinte? Vai pesquisar sobre isso. E aí é que ele vai saber se você tem mais conteúdo para entregar para ele. Por isso que a gente briga tanto com briga entre aspas. Eu ia falar exatamente isso. A gente briga tanto para os nossos clientes não produzirem notícia. Não ficar replicando notícia, né? Porque essa notícia pela notícia, ele já teve esse estímulo na pessoa. Então, quando ela vai procurar você, ela já quer o passo seguinte, porque ela já viu a notícia. Então, não adianta você só falar da notícia. Aquilo já aconteceu. Você tem que falar de alguma maneira que traga mais alguma coisa. Você pode até noticiar novamente, mas traz alguma coisa nova para ela. Porque senão você vai, enfim, o seu conteúdo fica concorrendo com os conteúdos que já tem sobre aquilo, fica menos valorizado e ainda fica datado, porque aquilo já apareceu. E aí, olhando para esse diagrama, a gente entende que, assim, quando o escritório fica só replicando a notícia, saiu essa lei vai ser votada, tal, só replicando a notícia, ele fica com a intenção de estar nessa etapa, ou seja, eu estou levando informação para o meu cliente, para o meu potencial cliente, ou seja, a intenção do escritório é estar nessa etapa aqui, mas o que ele está entregando é isso aqui, né? Que a pessoa, o estímulo que a pessoa já teve, provavelmente. E mesmo que ainda não tenha tido. Isso é importante também. Porque aí entra outra questão, que é aquela correria para produzir logo. Não vamos postar logo, senão a gente perde o timing dessa notícia, não sei o quê. E às vezes pode acontecer, de repente a pessoa estava em reunião, a notícia saiu e ela não viu no valor econômico, viu na rede social do seu escritório. Mais uma vez, o escritório está pensando que está aqui, né, entregando informação e tal,
mas o que ele está fazendo é um estímulo para que a pessoa avance para esse próximo passo. E se, além da notícia, ele não tiver o próximo passo, que é uma informação mais analítica, como aquilo impacta no negócio, no segmento daquele cliente, daquele potencial cliente, ele vai estar fazendo com que a pessoa vá buscar informação, talvez até do concorrente, que já está de olho nisso aqui, já está mais preocupado em entregar realmente informação relevante, né? Quando a gente fala da informação relevante, ela está aqui, né? Ela está nessa hora que a pessoa está indo buscar mais informação, mais conteúdo sobre aquele tema que está, do qual ela foi estimulada. Então, por isso que a gente, mais uma vez, né, a gente insiste que não necessariamente a gente precisa ficar correndo atrás desse timing da notícia. Porque, e mais também, Rafael, porque a gente entende que o tempo que muitas vezes o sócio leva ou o escritório leva para produzir alguma coisa que vai estar nesse lugar aqui é um tempo muito precioso que ele poderia estar aproveitando para já estar no próximo passo, né? Porque isso aqui, a notícia vai chegar para o seu cliente de alguma forma. O que a gente precisa fazer é preparar a casa para quando ele ou ela, né, a pessoa for ao Google para buscar alguma coisa mais específica de como aquilo vai impactar nos negócios, na empresa, no segmento dele, o seu site, o seu escritório já tem a resposta para isso. Então, e não à toa... Desculpa, Mari, interromper, perdão. Continua. Não. É aí que a gente realmente entrega valor, né? O escritório realmente entrega valor. Então, a gente fica insistindo nisso, assim. Não porque replicar, ou enfim, ou dar a notícia de alguma forma não seja importante, é porque isso aqui é muito mais importante. E a gente sabe que o tempo dos advogados é muito caro no sentido de ser... muitas vezes ele precisa escolher, assim, vai replicar a notícia ou vamos pensar numa coisa mais relevante. É muito raro quem consegue fazer as duas coisas, né? Então, se você tem que escolher onde é que você vai investir o seu tempo, vamos investir em algo que realmente traga mais relevância para o seu potencial cliente e mais possibilidades de negócio para o escritório. Exato. Não à toa, o balãozinho do Zemote, ele é muito maior do que os outros, né? Porque ele é uma etapa em que as pessoas ficam mais tempo, ficam considerando mais tempo, principalmente para escritórios que vendem para empresas, né? Que prestam serviço para empresas. É uma decisão de compra que demora muito mais, que tem muito mais circularidade, assim, o pessoal vai passar por vários momentos, tirar muita dúvida até contratar um serviço como o do seu escritório. Então, é fundamental focar nessa etapa e não na do estímulo ou qualquer outra. Exatamente. Porque, lembrando, né, se a gente ficar de olho e gastando tempo para produzir conteúdo que está aqui, estimulando o seu potencial cliente, pode ter concorrente seu já fazendo conteúdo aqui. O que você está fazendo é estimulando que ele vá buscar mais informação, e em vez de chegar no seu site, chegar no site do... E os executivos jurídicos que a gente conversou, né, Mari, no evento do Legal Marketing, aliás, um evento maravilhoso, parabéns aí para todos os envolvidos, para a Marília. Os executivos falaram isso no evento. Eles estão preocupados com os conteúdos dessa etapa aqui. Eles não falaram, obviamente, estou preocupado com os conteúdos da etapa do Zemote, mas eles falaram... Porque não é do conhecimento técnico deles, mas a maneira como eles expressaram a forma com que eles preferem receber, o tipo de conteúdo que eles preferem receber dos escritórios, imediatamente nos remeteu a isso aqui, né? Esse entendimento de que, quando eles falam para a gente que, às vezes... sai uma notícia, isso foi relato de um dos executivos que estava lá comentando sobre práticas de marketing dos escritórios. O comentário dele foi esse: às vezes sai uma notícia, eu entro no meu LinkedIn, tem uma enxurrada de posts sobre aquela notícia, mas não tem nada que me fale assim. São tantos que eu já não consigo me lembrar de quem que eu vi aquela notícia. Eu só sei que eu vi. E no momento imediatamente seguinte, eu preciso saber como é que aquilo vai impactar o meu negócio, o meu segmento, o que eu preciso fazer para me preparar e tal. E tem relevância maior o escritório que consegue me entregar esse tipo de conteúdo, ou seja, é esse momento aqui, né, que ele fica ali buscando informação.
Maravilha, vamos seguir, senão a gente se empolga, né? A gente reclama tanto do tecnês. Estamos aqui. Não, mas exatamente. Por isso que eu falei que era só aquele slide de conceito e agora a gente vai para uma coisa bacana. É importante a gente se debruçar sobre isso, mas também a gente não pode exagerar, senão a gente vai passar a tarde inteira. Dica prática aqui. Vamos lá. Então, assim, para a gente, então, definitivamente entender por que é importante o seu escritório investir em produção de blog post em 2024, fazendo um resumo do que a gente já falou até aqui, é isso. A gente aumenta acessos orgânicos no site, né? E aí, para quem não entende essa palavra orgânicos, é um acesso que vem motivado pela busca das pessoas, né? Não é... e o link do seu escritório aparece no resultado de busca sem você ter que pagar para o Google. Então, acesso orgânico é isso, né? O acesso gratuito, digamos assim. Melhora a rastreabilidade do seu site no Google, ou seja, né, o Google vai entender que aquele conteúdo, aquele blog post que você produziu sobre aquele tema específico é uma boa resposta para a busca que as pessoas estão fazendo quando elas põem um termo lá, uma palavra específica, né? E essa, como a gente já falou aqui, muitas vezes é uma demanda muito premente dos escritórios. Eu queria que quando a pessoa digitasse isso, aparecesse o meu site. Blog post é a melhor forma disso acontecer. E, naturalmente, melhora a reputação do escritório, porque se a pessoa imagina, né? Para muita gente, o Google é praticamente a internet do mundo, né? Então, toda a informação que a pessoa precisa está ali no Google, né? Então, quando ela digita alguma coisa no Google, está ali com aquela ânsia de buscar uma informação que vai ajudá-la de alguma forma. Faz aquela busca no Google, aparece um conteúdo, o link e o nome do seu escritório, né? Dentro ali, quando ela clica, ela vai para o site do seu escritório, ela fala, poxa, esse escritório, né, entende tanto desse assunto que o Google me mostrou o conteúdo desse escritório. Então, também tem um impacto importante na reputação. Exatamente. Seguimos. Mas beleza, a gente começou esse assunto, Rafael, falando que a gente ia falar de como é que a gente vai destravar as ideias de conteúdo e cadê as ideias, né? Da onde vão vir essas ideias e por que a gente está falando tanto de blog post, da estrutura do blog post. Porque é importante, né? Assim, como a gente falou lá no começo, eu acredito que as ideias para artigos informativos ou artigos de comentários mais jurídicos, isso está muito mais presente no dia a dia dos escritórios e dos advogados, dos sócios e das sócias. Mas quando a gente está falando dessa ideia do blog post, a gente já vivenciou isso algumas vezes, né, com os escritórios, tem uma trava, né? Por isso é que é importante a gente entender que, assim, o blog post é essa ferramenta de marketing e agora a gente vai mostrar como é que a gente organiza as ideias, porque as ideias não é muito mais transpiração do que inspiração, né? É total. Muito trabalho do que um lampejo de criatividade. E o primeiro passo, assim, a coisa mais importante, que muitas vezes é o que falta para que o escritório avance nessa produção de blog post, que vai dar mais relevância para o site no Google, que vai melhorar a reputação, que vai entregar conteúdo no momento preciso ali para o seu potencial cliente. Muitas vezes o que falta é planejar a estratégia de conteúdo e aí sim organizar essas ideias para impulsionar os resultados com esse planejamento. Exatamente. Lembra lá quando a gente estava falando sobre o conteúdo, sobre justa causa, sobre direito, né, direito do trabalho? É exatamente isso, é planejar. O que eu quero falar? Eu quero falar sobre o que nos próximos meses? Na verdade, antes do que eu quero falar, o que eu quero? O que eu quero nos próximos meses? Né? O que eu quero como negócio? Qual é o meu objetivo? Por exemplo. Eu quero aumentar, e pessoal, uma dica, estou até lendo um livro muito bom sobre meta, Mari que me indicou. Sempre que você for definir um objetivo, define um objetivo claro, e ele tem que ser único, ele tem que ser assim. Eu quero aumentar a minha lucratividade, ou as minhas vendas na área tal, em 25%, do dia tal ao dia tal. Você tem que pensar isso na cabeça. Então, eu quero desenvolver minha área trabalhista.
Só falar desenvolver não vai funcionar. Então, assim, eu quero desenvolver como? O que você quer fazer na sua área trabalhista? Eu quero trazer Qual mais... é o serviço que vai puxar esse desenvolvimento ao longo desse ano, né? Eu quero mais 10 clientes, eu quero mais 5 clientes, eu quero aumentar meu faturamento, eu quero aumentar meu ticket. Você tem que definir bem claramente o seu objetivo. E aí você define um período. Eu quero aumentar meu ticket até a data tal. Fez isso, aí a gente vai passar para a estratégia de conteúdo e estratégia de comunicação, marketing. Mas primeiro você define um objetivo, uma estratégia específica. Aí você vai na estratégia de marketing. Beleza, então eu quero atender, eu quero aumentar minha área trabalhista. Qual é o meu carro-chefe? Será que eu vou usar meu carro-chefe como chamariz para fazer esse aumento? Ou eu vou trazer um outro produto porque eu estou com um sócio novo, ou porque eu estou com umas ideias novas, ou porque está saindo uma lei nova? Mercado novo, né? Eu quero entrar no mercado novo. Então, tudo isso tem que ser definido antes da gente começar a pensar em conteúdo, senão você fica doido. Você tem tanta coisa que você fala, você para. Cara, e isso assim é básico. Se você está numa estrada, você não sabe para onde você vai, aparecem 5 opções de caminho para frente. Você naturalmente vai parar o carro. Você vai parar o carro. Espera aí, para onde eu vou? Deixa eu ver para onde eu vou. Então, sem estratégia, você vai parar, porque você vai ter 500 opções. Será que eu faço um podcast? Será que eu abro uma conta no TikTok? Será que eu faço tudo isso e, além disso, eu vou fazer conteúdo para todas elas todo dia? Com o conteúdo de hoje, cara, vai ficar doido, literalmente. É insustentável, né? Exatamente. E aí é importante isso que você falou sobre ter esse planejamento dos negócios, mas quando a gente chega no marketing, tem um outro planejamento, né? Exato. Que é o planejamento do marketing baseado. E quando a gente chega no conteúdo, é um outro planejamento, né? Porque o planejamento de marketing é uma coisa e o planejamento do conteúdo é um outro planejamento dentro dessa estratégia de marketing. Então, é planejar, para daí a gente conseguir saber quais são os passos que a gente vai dar. O marketing precisa... Desculpa interromper, Mari. O marketing precisa estar atrelado ao negócio. Não adianta achar que o marketing é uma ferramenta mágica, uma fórmula mágica que vai trazer clientes. Mas como é que traz? Não tem. Tem que estar alinhado ao negócio, senão não traz. De verdade. Então, assim, não é uma fórmula mágica. Inclusive, essa linha do marketing está do lado da salinha de todos os outros negócios do escritório, porque ele está totalmente colado com a estratégia. Não adianta achar que marketing é comunicação, é só postar nas redes sociais. Não, marketing é estratégia pura. É isso, então, exato. Tem que estar muito alinhado ao negócio. Né? Se não é comunicação, que exatamente. Tá também, assim, né? Todo respeito. Senão está gastando tempo. Todo respeito à estratégia de comunicação, que é super importante para reputação, para visibilidade e tal. Mas, assim, para isso, né, essa comunicação virar negócio, o marketing está ali no meio do caminho. Se a gente ficar trabalhando só no campo da comunicação e tal, a gente vai, enfim, né, vai ter outros indicadores também importantes, mas não os indicadores de marketing, eles estão muito mais atrelados ao negócio, né? E aí, por isso até que, voltando ao começo da nossa conversa, quando a gente está falando de ter artigos no site, né, os tipos de conteúdo que a gente pode ter no site, o blog post, ele é o conteúdo de marketing, que é o conteúdo que está alinhado nessa estratégia de marketing, que está coladinha na estratégia do negócio. Os outros conteúdos são importantes também, compõem a presença de marca, a presença digital do escritório, mas eles estão dentro de outra caixinha, né? Não na caixinha do marketing. Exato. Então isso é uma coisa... na estratégia, pessoal, para poder já... Primeira grande dica, foco na estratégia, você vai te ajudar 200% a destravar as ideias de conteúdo. E aí, ok, mas Mariellen, eu nunca fiz planejamento de conteúdo. Quero fazer para 2024, como é que eu começo, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, é o que a Rafael estava falando, selecionar os serviços que o escritório quer impulsionar, alavancar, destacar em 2024. Gente, 1 ano, 12 meses... mas eu quero tudo, eu quero crescer em todas as áreas. Precisamos ver isso aí. Você tem estrutura para isso? Porque 1 ano é pouco tempo para a gente avançar em tudo, né? Então, aí eu estou aqui entrando um pouco no campo dos meus colegas consultores de negócio, mas é porque eu aprendo com eles, né?
Mas, de fato, assim, no geral, o que a gente vê de estratégias melhores sucedidas são aquelas que definem, não, para esse ano, eu sei que vou ter, assim, para área tributária, por exemplo, 2024, já tem demanda naturalmente da área tributária, mas quais são os serviços dentro dessa área tributária que o seu escritório tem, ou pode ter, ou vai desenvolver, para aproveitar essa demanda, né? Então, a gente não está falando da área que você quer ver crescer em 2024. Eu quero saber quais são os serviços. O que você vai fazer, né? Que tipo de contrato ali você vai fechar, quer fechar mais em 2024. Então, isso para o marketing é muito importante, tá? Porque é a partir daí... E aí, assim, desse slide para o slide seguinte, eu vou dar um pulinho direto para a estratégia de conteúdo, porque senão a gente ia ter que ficar o final de semana inteiro aqui para detalhar isso tudo. Mas a estratégia de negócio, ela direciona, como o Rafael falou, a estratégia de marketing, né? E aí é muito importante para quem vai operar o marketing do escritório saber isso, né? A gente ainda vê os escritórios de advocacia, muitas vezes, mesmo os que já fazem seus planejamentos estratégicos, seus comitês executivos e tal, esse assunto fica numa salinha fechada ali, numa caixa preta, não posso contar e tal. Para o marketing tem que contar, gente, senão a gente não consegue ajudar. Tem que contar. A pessoa que é responsável pelo marketing, enfim, quem vai operar o marketing do escritório precisa ter pelo menos uma visão geral da sua estratégia de negócio para poder, aí sim, planejar uma estratégia de marketing. Como eu falei, a gente vai dar um pulinho para a estratégia de conteúdo que tenha relação com isso, né? E aí, já avançando, para a gente chegar como que a estratégia de conteúdo se conecta lá com a sua estratégia de negócio, né? Então, no meio do caminho, como eu falei, tem a estratégia geral do marketing, que a gente não vai ter tempo de tratar aqui hoje, mas, assim, isso é uma amostra, assim, uma pequena, um pequeno exemplo de como você poderia organizar as suas ideias de conteúdo com esse olhar da estratégia de negócio. Então, se selecionou os seus serviços, para cada serviço você pode fazer esse exercício aqui, os serviços que você quer destacar em 2024. Para cada serviço você pode fazer esse exercício e daqui vão surgir suas ideias de conteúdo para o site. Então, no serviço X, né, você vai se perguntar quais são as dúvidas que o meu potencial cliente pode ter sobre assuntos relacionados a esse serviço. Então, eu coloquei ali, que perguntas o seu potencial cliente pode estar se fazendo sobre o seu serviço e que impeçam ele de buscar essa solução, né? Porque é natural. Antes da gente contratar um serviço, a gente tem um monte de dúvida que muitas vezes fazem com que a gente, antes de contratar a pessoa que vai prestar aquele serviço para a gente se perguntar, mas isso e aquilo. Vou usar o exemplo que a gente estava usando anteriormente sobre a questão da consultoria. Digamos que você é um escritório que presta consultoria em direito do trabalho. Quero avançar no meu serviço consultivo em direito do trabalho. E aí, esse é o serviço. Qual é um assunto, de repente, dentro do direito do trabalho que faz com que as pessoas tenham que as empresas ainda tenham dúvida? O tipo de empresa para quem o escritório quer prestar serviço, isso ainda está lá, essa definição ainda está lá na estratégia de negócio, tá? Então, esse tipo de empresa para quem eu quero prestar esse serviço, onde eu quero crescer com esse serviço consultivo, tem tido muito problema com justa causa, né? Então, vamos lá falar sobre justa causa com o olhar desse segmento de mercado, desse tipo de empresa. Quais perguntas essas pessoas estão se fazendo? Sobre justa causa, né? Oi? Sobre justa causa. Sobre justa causa, exatamente. Então, Aí você lista. Sei lá, o que pode causar justa causa, o que não causa. Eu vou recorrer ao meu amigo Google aqui. Posso, né? Tô fazendo muita ação com justa causa e a empresa está perdendo muitas dessas ações. Onde é que eu estou errando? Aí já é a segunda coluna aqui. Então,
Justa causa é um tema, né, uma ideia de conteúdo dentro desse serviço. O que caracteriza uma justa causa, o que é uma demissão por justa causa, quais são os tipos de justa causa, está tudo aqui no Google. Você pode até pesquisar no Google para poder tirar essas dúvidas. Na verdade, o melhor é se consultar com o seu potencial cliente, mas, né, acho que fica mais fidedigno, mas na ausência disso, você pode começar pelo Google. Esse é um tema dentro de um serviço. Mas esse serviço do consultivo trabalhista também pode tratar do tema de, não sei, férias. E aí você vai fazer esse mesmo exercício para esse outro tema. E cada exercício desse é uma ideia de conteúdo que você pode desenvolver no seu site. Né? Então, o blog post, ele traz, assim, recortes de um serviço que está dentro de uma área do seu escritório. E aí, por isso é que a gente organiza um calendário editorial, organiza, por exemplo, quem são as pessoas do escritório que vão ser fontes de informação para cada assunto, para cada área, para que isso possa acontecer ao longo, por exemplo, de um ano, né, Rafael? Porque senão Exato. A gente fica ali, agora eu vou falar sobre isso, agora eu vou falar sobre aquilo e tal. Isso é uma estratégia de conteúdo, né? A gente começar a pensar quais são os recortes que a gente vai tratar e como é que a gente vai organizar esse recorte nesse calendário editorial, nesse calendário de produção, quem é o responsável, qual é o prazo. Vocês, advogados, advogadas, trabalham com prazo melhor do que, acho que, muitas outras profissões que eu conheço, né? Vamos tratar a produção de conteúdo com prazo também, né? Mas dentro de uma organização aí dessas ideias e desses temas e sempre atrelado à estratégia de negócio. Exatamente. Então, pessoal, listar essas coisas todas. Cada itemzinho da sua lista pode virar um conteúdo. Uhum. Então, você listou lá 3, 4 dúvidas sobre justa causa. Fala sobre cada uma delas com calma. Tem uma coisa importante, muitos advogados ficam receosos de fazer um conteúdo muito simples, que eles consideram muito raso entre os pares. Mas o que vão pensar de mim? Eu estou falando um negócio tão simples. Mas o seu potencial cliente, às vezes, não sabe. Aliás, muitas vezes ele não vai saber. E aquele conteúdo vai ser para ele uma fonte riquíssima de conhecimento e de informação. Mesmo que ele também seja advogado, né? Às vezes você está produzindo conteúdo, mas o meu cliente ele é um executivo jurídico, ele também é advogado. Isso aqui ele já sabe, mas tem que pensar que quando ele está nessa posição de executivo, ele não está pensando com a cabeça de advogado, ele está pensando com a cabeça de executivo. Ele tem outras atribuições, né, como executivo. Exatamente, outras preocupações também. Então, ele realmente precisa que alguém interprete, traga, e às vezes eles têm, tecnicamente, ele tem memória daquele conteúdo, mas o seu blog post, a sua informação vai ajudar ele a acessar, inclusive, essa memória, porque ele não está pensando com a cabeça de advogado ali, ele está pensando com a cabeça de executivo. Né? Então, esse olhar também para o comportamento, enfim, né? Pensar esse conteúdo pelo ponto de vista do seu potencial cliente é a melhor dica que eu posso dar para vocês. Porque muitas vezes quem está ali no campo de batalha é o advogado, não é o executivo jurídico. O executivo jurídico está vendo outras coisas. Então, você vai estar muito mais informado sobre os detalhes daquilo do que ele. Então, mesmo que o conteúdo seja para ele, você pode trazer algumas coisas mais, digamos assim, mastigadas, porque ele vai gostar muito de saber enfim, essas informações que podem parecer mais simplórias para um debate acadêmico, mas para conteúdo para o seu site, para informar o seu potencial cliente é maravilhoso. Então, lista as dúvidas, lista os erros, lista coisas que você que a pessoa tem que fazer, passo a passos, enfim. Tudo isso vira motivo de conteúdo. Só nesse quadro que a Mari mostrou aqui, já dá para a gente tirar, sei lá, uns 6 conteúdos, 8 conteúdos, vai. Olha aí. Exato. E você vai aí organizar, aí sim organizar no seu calendário editorial, né? Porque eu já vi vários escritórios tentando começar pelo calendário. Não, então a Ana vai me entregar um artigo da área trabalhista em janeiro, depois fevereiro é o Serafim da área tributária, não sei o quê, e fica nisso. Mas aí a pessoa pensa, mas sobre o que eu vou escrever, gente? E quando a gente, né, ajuda a organizar as ideias, a gente entrega para a pessoa o tema e o prazo
e aí facilita com que essa produção seja destravada, como a gente prometeu no começo. E aí, só para a gente finalizar esse quadro, por que eu coloquei essa linha debaixo das palavras-chave? Por quê? Como eu comentei com vocês no começo, o blog post ele tem uma estrutura, né, pensada para fazer com que o seu site, aquele conteúdo, aquele artigo de blog post ganhe mais visibilidade no Google. A gente hoje não vai ter tempo de mostrar essa estrutura, mas ela, assim, a espinha dorsal dessa estrutura são as palavras-chave. E o que são essas palavras-chave? É aquilo que a pessoa digita no Google quando ela pensa no tema que você vai desenvolver como blog post. Então, usando o nosso exemplo aqui, sobre justa causa. Se você for seguir, né, nessa produção aí de blog posts sobre justa causa, quais são as coisas que o seu potencial cliente digita no Google na hora que ele vai tirar uma dúvida, pesquisar sobre alguma coisa que não está dando certo na empresa dele, ou pesquisar a maneira ideal, a melhor maneira de fazer esse tipo de demissão, né? Então, e aí, gente, assim, palavra-chave, você descobre conversando com o seu cliente, geralmente é aquilo que sai da boca da pessoa quando ela está falando sobre esse tema. Então, fiquem atentos e atentas aí nas conversas que vocês têm com os clientes sobre como as pessoas falam sobre isso, nas reuniões, nos e-mails, nas mensagens de WhatsApp. Você vê uma palavra ali, um termo se repetir muitas vezes, isso pode entrar na sua estratégia de conteúdo. E tem outras maneiras, enfim, o próprio Google, o Google Trends, como eu falei, tem um vídeo aqui no nosso canal que mostra como é que você encontra isso aí no Google Trends e outras ferramentas da internet para te ajudar. Tem lá nesse vídeo do Rafael com o Fabrício, ferramentas gratuitas para o seu marketing. Tá lá. Vou colocar depois a gente coloca na descrição, ou a gente coloca nos comentários para as pessoas verem. Combinado. Bom, então, isso aqui é o jeito para você organizar as suas ideias, claro, naturalmente, com todas as dicas que a gente trouxe. E aí, como a gente comentou no início, para a gente encerrar aqui a nossa live, esse é um resumo de um caso concreto, assim, caso prático. Tem bastante informação aqui, vocês podem depois voltar aqui, dar pausa aqui no vídeo para vocês verem o detalhe, né? Tudo tá bem explicadinho aqui qual era o desafio, qual foi a solução, qual foi o resultado. A gente vai passar rapidamente por esses pontos, mas eu quero chamar a atenção para duas coisas aqui nessa telinha, para depois você dar pausa aqui no vídeo, né? E olhar com calma. A primeira coisa é que essa maneira de produzir conteúdo, ela foi reconhecida aqui pelo Prêmio Análise Fenaló no ano passado, em 2023, ou seja, né, é uma estratégia que está bem organizada e que está reconhecida como prática de marketing pela análise pela Fenaló, que são duas referências aí, esse prêmio, né, já virou uma referência para o mercado jurídico. E a outra coisa, talvez mais importante, é essa última frase aqui. Esse escritório fechou o cliente vindo de conteúdos do site. Então, não é assim, óbvio, né? É o escritório que está investindo nessa estratégia, produção de blog post, estratégia de conteúdo atrelada à estratégia de negócio. Tudo que a gente falou aqui está resumido aqui nesse quadro de um caso real. E esse trabalho começou em 2021. Então, é uma construção, não é da noite, não é um anúncio de água no deserto, que você vai colocar o teu blog post no ar e no dia seguinte você vai fechar um cliente, mas é algo que traz resultado, né? Começa a trazer resultado. E é claro, né, se está fechando o cliente, a tendência é que você mantendo aquilo que está funcionando, que está gerando negócio, isso se repita outras vezes, né? Então, é um escritório que tinha o desafio compartilhado por muitos outros escritórios com quem a gente conversa, né? De organizar essa rotina de produção de artigos, de blog posts para o site, com a participação da equipe interna, né? A gente ouve muitos escritórios falando da dificuldade de envolver as pessoas, e aí a gente trouxe, né, algumas soluções aí. Então, pensou isso tudo que a gente apresentou aqui para vocês hoje, né? Pensar nesse conteúdo atrelado à estratégia de negócios, organizar um cronograma já com temas específicos, prazo e tudo mais,
tudo isso fez parte dessa solução que tem gerado resultado em acessos no site, em visibilidade para o escritório, reputação do escritório, reputação digital do escritório, mas principalmente essa geração de negócios, né? Foi assim, de fato, né? Na prática, o que aconteceu foi a pessoa viu um artigo, fez uma busca no Google, viu um artigo do escritório, aquilo fez sentido, a pessoa estava no momento já, como a gente chama de prontidão ali para buscar uma solução para aquela questão. O artigo que ela encontrou no Google, no site do escritório, fez com que ela fosse conhecer mais do escritório, buscou pelo escritório, fecharam o negócio. Agora, esse antigo leitor é um novo cliente desse escritório de advocacia. Então, é um caso prático aqui, exemplo real de como essa estratégia realmente gera negócio e por isso que a gente recomenda que os escritórios invistam nisso aí em 2024. Certo, Rafael? Exatamente, Mari. Queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente hoje aí. Quem tiver dúvidas, manda mensagem. Essa live vai ficar aqui no nosso canal. Mas espera aí, não vão embora ainda não. Não, tem mais. Para a gente, porque eu quero convidar também, né, reforçar o convite para esse evento que a gente vai fazer na próxima sexta-feira, como eu falei, nesse horário das 9 da manhã. A gente vai estar online, mas a gente vai estar online num link fechado para a gente falar sobre outras tendências de marketing e prospecção de clientes para escritórios de advocacia. Então, hoje a gente passou aqui sobre essa coisa do conteúdo, vocês viram aí um exemplo prático de como isso gera negócio para escritórios de advocacia, e na sexta-feira da semana que vem, dia 26 de janeiro, a gente vai falar sobre outras tendências, outras práticas. Então, se você quiser participar, aqui, ó, aponta aí o celular para esse QR Code, faz a sua inscrição, é de graça, né? A gente vai ter possibilidade, a gente vai estar num link fechado, então a gente vai ter possibilidade de trocar, tirar dúvida. Vai ser uma conversa um pouquinho mais extensa, né? Hoje a gente falou aqui 1 horinha, semana que vem eu vou pedir para você reservar de 9 às 11 para a gente poder falar de todas as tendências e conseguir elucidar dúvidas que vocês possam ter para poder realmente impulsionar as suas estratégias de marketing e os negócios do escritório esse ano. Pessoal, não percam, vai ser muito legal, viu? Dicas aí quentinhas, não é achismo, é tecnologia, é muita informação, então, enfim, vai ser bem bacana. Quem puder, quem quiser assistir e participar, eu recomendo bastante para poder já começar 2024 com tudo, sem errar nada. Exatamente, né? E sabendo o que tem que fazer, né, Rafael? Porque, mais uma vez, eu vou reforçar isso, a gente sabe que o tempo dos sócios, tempo dos advogados é muito, muito precioso no sentido de que tem muita coisa para fazer, né? Então, se a gente puder ser assertivo naquilo que vai se fazer do marketing, menos chance de errar, mais chance de ter melhores resultados sem perder tempo. Então, agora sim, quero agradecer quem esteve aqui, quem acompanhou aqui essa nossa live, quem está passando por aqui para assistir gravado, reforçar o convite para vocês se inscreverem, participar do evento de tendências de marketing e prospecção de clientes para escritórios de advocacia. Na próxima sexta-feira, dia 26 de janeiro, às 9 da manhã, estaremos lá, eu e Rafael, esperando vocês. Até já, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.